E tem bomba no futebol brasileiro, o Cuca não é mais técnico do Atlético Mineiro. No vídeo de hoje do canal da Nicola, dou todos os detalhes dessa história. Bora falar também sobre o Ronaldo Fenômeno, que história é essa de que ele está desistindo da compra do Cruzeiro? Tem ainda informações sobre o São Paulo, que procurou o empresário do Ferreira, atacante do Grêmio. Vou falar também sobre Soteldo no Palmeiras, conseguiu uma resposta dos dirigentes alviverdes sobre um suposto interesse no meio atacante venezuelano. Para finalizar, informação importante que vem de Portugal e dá conta de que Jorge Jesus pode ser demitido antes mesmo da partida dessa quinta-feira. Tem ainda as últimas do mercado, você nem pense em sair daí, até porque o vídeo ficou bem legal. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, deixa eu só agradecer mais uma vez pelas excelentes audiências nos vídeos, nas lives e no programa do Nicola. Chegamos a bater mais de 10 mil pessoas assistindo de forma simultânea nossas lives. Os vídeos quase todos ultrapassando a marca de 200 mil visualizações, bem legal. Queria agradecer a todo mundo, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes lembrar que se você não se inscreveu ainda no canal do Nicola, se inscreva para não perder nada sobre mercado, transferências, bastidores, finanças e muito mais. Curtiu o vídeo também, deixa like, fique esperto nessa dica que a gente já começa a contar todas as novidades prometidas lá atrás. Quero dizer para vocês que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros clubes grandes do mundo. E não é porque não tem campeonato brasileiro da Série A, B, C e D que você vai ficar sem ter o que apostar. Pelo contrário, tá rolando o jogo todo santo dia na Premier League, o campeonato inglês. E na 1xBet as melhores apostas para você. Para não ficar fora dessa, pegue o link no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus. Ah, só mais uma coisa importante. Apostador iniciante que perder sua aposta na 1xBet tem até 10 dólares devolvidos pela casa. Agora sim, bora para as notícias, começando com um giro de informações. A primeira delas é de que Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, acaba de adquirir seu segundo clube. Ele já tem um time no Paraná, o time se chama Azures. E ele acaba de comprar o Mafra da segunda divisão do futebol português. A ideia é encontrar na Europa um clube que possa servir de vitrine para os jogadores revelados pelo time paranaense, ambos do Marcelo. Bem bacana saber que antes mesmo de se aposentar ele já está preocupado com o futuro e tendo dois clubes. Bora contar que Cristiano, lateral esquerdo que pertence ao Sheriff, é o sexto reforço do Fluminense para a próxima temporada. Lateral esquerdo vai assinar um contrato de 3 anos com o Fluminense e chega para se juntar Felipe Melo, William Bigode, David Duarte, Cano e também o Pineda. O Fluminense é aquele que mais se reforçou com atletas para a próxima temporada, o Flu que vai disputar a pré-Libertadores. Seguindo com o giro, bora contar que o Nino Paraíba se despediu nessa segunda-feira do Bahia, depois de 4 temporadas, quase 200 jogos. Ele agradeceu via as redes sociais, se dizendo extremamente grato, eternamente grato ao Bahia por todas as oportunidades. O contrato dele termina em 31 de dezembro e não houve uma proposta para prorrogação do vínculo. Para fechar, bora contar que o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, esteve aqui no programa do Nicola dessa segunda-feira contando uma série de coisas importantes. Entre elas de que o Ceará não vai aceitar uma troca envolvendo Fernando Sobral e Pablo, do São Paulo. Fernando Sobral hoje é o jogador mais valioso do Ceará, embora o Pablo esteja nos planos do clube. Vitor Bueno descartado, o presidente também confirmou que Richard é um dos 3 jogadores cujas minutas de contrato já estão sendo redigidas, então o volante do Corinthians será reforço do Ceará para 2022. Bora falar agora sobre o Santos. O presidente Andrés Rueda concedeu na noite dessa segunda-feira uma entrevista ao blog Sou Santista, em que contou uma série de particularidades. Entre elas, a mais importante é de que Marcos Leonardo até agora não renovou seu contrato com o Peixe. E se seguir dessa maneira, no dia 9 de janeiro, data da reapresentação, ele deixa de ficar à disposição para atuar nas partidas do time principal. Edu Dracena, que é o gerente, o executivo de futebol do Peixe, deixou bem claro que só vai utilizar atletas no time de cima, aqueles atletas cujos contratos estiverem em vigência e bastante longos. O contrato do Marcos Leonardo termina em outubro de 2022 e o Santos não consegue há meses prorrogar esse vínculo. Bora contar também que Aleph Manga, Johan e Soteldo, que foram especulados no Santos
nos últimos dias estão descartados. Informação do próprio presidente do Peixe, Rueda, que ainda contou que com saídas de atletas para a próxima temporada vão garantir uma economia ao Santos de cerca de R$1 milhão por mês. Rueda também foi perguntado sobre o caso Cueva, aquela briga na FIFA, e ele assegurou que o Peixe está muito perto de ganhar essa batalha judicial. Agora, com informação importante, Ronaldo Fenômeno tem causado preocupação em torcedores do Cruzeiro. Tudo porque nas últimas horas surgiram uma série de notícias dando conta de que o Ronaldo Fenômeno está assustado com as condições do clube. Eu tenho contado sobre essa história há bastante tempo, fui o primeiro a falar sobre o assunto. Nessa segunda-feira chamou ainda mais atenção a notícia de que o Ronaldo vai cortar drasticamente a folha salarial do Cruzeiro. A informação que eu tenho é de que se o clube ficasse sob o comando de Pedrinho BH, aquele tradicional investidor do clube, o Cruzeiro teria direito a uma folha salarial de mais ou menos R$4,5 milhões por mês. Sob o comando do Ronaldo Fenômeno, a folha vai ter de ser reduzida para algo na casa dos R$2,3 milhões mensais. E foi a partir dessa notícia que muita gente passou a especular que o Ronaldo Fenômeno vai desistir de comprar o Cruzeiro. Vamos tentar esclarecer tudo sobre esse assunto. Em primeiro lugar, é possível dizer que o Ronaldo tem autorização, tem permissão para desistir do acordo. O que ele assinou até agora é um pré-contrato, e a partir desse pré-contrato ele teve acesso a todas as contas do Cruzeiro e se assustou com várias das dívidas do clube. Mas não é isso que vai acontecer. Ouvi uma pessoa muito próxima do Ronaldo envolvida em todas as tratativas e negociações, e essa pessoa respondeu da seguinte maneira quando eu perguntei se o Ronaldo pode desistir do negócio. Abre aspas. Chance zero. Ele está mais dentro do que nunca. Fecha aspas. Essa pessoa está contando que o Ronaldo tem tentado transferir a mensagem para torcedores e imprensa de que não haverá milagre e que as coisas serão feitas com muito pé no chão. Outra coisa importante. É possível que nessa terça-feira ou no máximo ao longo dessa semana surja uma notícia importante que vai agradar ao torcedor do Cruzeiro e que diz respeito ao Ronaldo Fenômeno. Essa fonte não quis dizer do que se trata, qual é o assunto, mas essa pessoa assegurou que uma boa notícia, uma grande novidade está por vir e o Ronaldo Fenômeno vai se manter ou vai se confirmar ainda mais presente no Cruzeiro a partir de agora. Para falar agora sobre a grande bomba pós-Natal no futebol brasileiro, Cuca não será o técnico do Atlético para a temporada de 2022, informação divulgada na madrugada pela Rádio Itatiaia. O pessoal teve a informação de que o Cuca fez uma reunião virtual com os 4Rs, os 4 apoiadores do clube. Nessa reunião ainda participaram o Sérgio Coelho, o presidente do Galo, além do Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol. E o Cuca comunicou de forma oficial que não trabalhará no Atlético em 2022. Ficou combinado que o Cuca não estará em nenhum outro clube. Ele alega que precisa estar mais perto da família, tem problemas particulares que precisam ser resolvidos e a distância de Curitiba para Belo Horizonte era um empecilho, era um problema. O Atlético entendeu e concordou com a rescisão do contrato de forma antecipada. O vínculo do Cuca com o Galo só terminaria em dezembro de 2022. Mandei mensagem para o Cuca perguntando se ele não estaria no Galo no próximo ano e a resposta foi de que ele está fora. Então o próprio Cuca me confirmou, não quis dar mais detalhes, mas assegurou que não volta para o Atlético na próxima temporada. Notícia que estourou como uma bomba, todo mundo imaginava que o Cuca ficaria, até porque tem contrato e viveu um ano de 2021 com poucas ou quase nenhuma rusga com atletas. Teve aquele embate no início da temporada com o Hulk, mas que foi logo resolvido. O Cuca conseguiu ganhar a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, parecia estar super tranquilo, mas acabou decidindo por não ficar para a próxima temporada. Treinador que nessa última passagem conquistou 48 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, é hoje o técnico com mais títulos, ou os títulos mais importantes na história do Clube Atlético Mineiro. A pergunta do milhão agora é: quem será o novo técnico do Atlético Mineiro, certo? A resposta pode estar em Portugal. É que o jornal A Bola dessa terça-feira estampa na capa a seguinte manchete: Jorge Jesus por um fio, e complementa contando que está cada vez mais tremido no Benfica. JJ terá uma reunião nessa terça-feira com o presidente do clube, o Rui Costa, para definir seu futuro.
e não está garantida nem a presença dele na partida do Estádio do Dragão, marcada para essa quinta-feira, confronto entre Porto e Benfica, jogo válido pelo Campeonato Português. Se ele estiver nessa partida e o Benfica perder, é bem provável que o JJ caia. Benfica hoje aparece 4 pontos atrás do Porto e do Sporting. Se for derrotado essa distância para o Porto, vai para 7 pontos. Isso tudo às vésperas do retorno do Campeonato Português, o que dificultaria demais a possibilidade de uma reviravolta para o Benfica no Campeonato Nacional. Vale a lembrança de que o Benfica acaba de ser eliminado da Taça de Portugal depois de perder por 3-0 para o mesmo Porto. O que eu quero contar a partir de agora é que o Jorge Jesus não tem mercado em Portugal. Se ele de fato cair no Benfica, vai precisar buscar outros horizontes. E é natural que qualquer oportunidade de mercado esteja associada ao Brasil, onde ele fez enorme sucesso. Por que ele não vai trabalhar em Portugal? Está sendo demitido do Benfica. No Sporting a relação dele com o torcedor é péssima, é horrorosa. Vale a lembrança de que hoje o Sporting tem Rubem Amorim como treinador, um cara super badalado. No Porto, a relação do JJ é de total rivalidade. É outro clube onde ele é super mal visto. E nenhum outro time pequeno teria capacidade financeira de contratar o Jorge Jesus. Então é natural que se ele caia nessa terça, nessa quarta ou quinta-feira, Jorge Jesus volte seus olhares para o Brasil. O caminho natural seria o Flamengo, mas o rubro-negro já se acertou com o Paulo Sousa. O que pode acontecer? O Atlético Mineiro pode se beneficiar de uma provável saída do Jorge Jesus. E aí vale a lembrança de que em 2019, antes de ser anunciado como técnico do Flamengo, o JJ chegou a negociar com o Atlético Mineiro e também com o Vasco. Ele chegou aí ao Independência para assistir a uma partida do Atlético justamente contra o Flamengo. Ele viu e gostou do Flamengo. Alguns dias depois, acabou sendo anunciado como treinador rubro-negro. Se o Galo não conseguir fechar com o Jorge Jesus, que é o primeiro alvo a partir de agora, vai buscar outras alternativas. Não dá para descartar a possibilidade de o Vojvoda, que faz excelente trabalho pelo Fortaleza, ser contratado. Embora tudo isso ainda seja muito prematuro, a reunião que definiu pela saída do Cuca aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Existiam indícios para os dirigentes do Galo de que o Cuca poderia ir embora, mas a confirmação só veio algumas horas atrás. Quero falar agora sobre Soteldo e essa história de que ele pode virar reforço do Palmeiras. Seria uma tentativa alviverde de dar um chapéu no São Paulo, que negocia com o Soteldo há pelo menos uma semana. A informação sobre um suposto interesse do Palmeiras foi divulgada pelo comentarista americano Callum Williams. Ele contou em seu Twitter no dia 26 que o Palmeiras está interessado na contratação do Soteldo. Publiquei até um vídeo na tarde dessa segunda-feira trazendo a informação e dizendo que eu ainda buscaria mais detalhes. Fui conversar com 2 pessoas da minha confiança do Palmeiras, as 2 próximas a Leila Pereira, e ambas asseguraram que não é verdade. O Soteldo em outro momento foi alvo de especulação, mas hoje a prioridade palmeirense é encontrar um centroavante e encontrar um zagueiro. O Soteldo está bem longe de ser um centroavante, muito mais longe ainda de ser um zagueiro. Atuaria aberto pelo lado do campo na função onde o Palmeiras tem muitos jogadores. Só para citar alguns, o Dudu, Rony, Gabriel Veron, Wesley, o Giovani que está subindo da base, o Breno Lopes que pode exercer essa função ou esse espaço pelo lado do campo, enfim. Alternativas não faltam e o Palmeiras descarta a possibilidade da contratação do Soteldo. Soteldo que negocia com o São Paulo, as conversas chegaram a caminhar e deixaram os dirigentes do São Paulo animados, mas por conta de um desacerto com o empresário do Soteldo, a negociação voltou a estaca zero e hoje não é possível dizer se o Soteldo será ou não reforço do tricolor. Sobre o Palmeiras, a busca por centroavante prossegue, embora de maneira bem complicada, porque todos os nomes pensados pela Leila Pereira hoje são bem caros. Girando na casa dos 20 milhões de dólares, casos, por exemplo, de Agostinho Álvares e de Tati Castelhanos, ou de 20 milhões de euros, como, por exemplo, o Yuri Alberto. O Pedro já foi descartado, o Flamengo nem quis abrir negociações, e o Caio Jorge, que atua na Juventus da Itália, deve ser emprestado mais para algum clube italiano. Para fechar o vídeo, para falar sobre o São Paulo, que segue muito atento no mercado. Na noite dessa segunda-feira, no programa do Nicola, a gente recebeu o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira, atacante do Grêmio. Perguntei ao Pablo se existe algum interesse do São Paulo na contratação do atacante do Grêmio. Dá uma olhada na resposta. Teve procura do pessoal do São Paulo, mas sempre digo, né, para quem tem interesse no Ferreira, para primeiro conversar com a direção do Grêmio, entende? Isso é a direção do Grêmio entender
que é melhor vender o Ferreira, a gente depois passa a negociar a nossa parte, né? Mas por enquanto, sempre quando tem procura, eu sempre peço primeiro para falar com a direção do Grêmio, entende? Para depois sim, né? Tá tudo bem dizendo nas mãos dos dirigentes do Grêmio, né? Então tá aí, o Pablo Bueno confirmando que foi procurado pelos dirigentes do São Paulo e recomendou que eles entrassem em contato com os dirigentes do Grêmio. Multa rescisória do Ferreira hoje é de 8 milhões de euros. Ele ganha 150 mil reais por mês, isso porque ele estava quase vendido ao Atlanta United. O Grêmio acabou vetando a ida dele para fora, prometendo uma renovação de contrato que nunca aconteceu, até por isso a multa rescisória é considerada das mais baixas. Tirar o Ferreira por menos de 8 milhões de euros hoje da arena do Grêmio é algo praticamente descartado. Ele é o atleta mais valioso do atual elenco e o próprio Ferreira já deixou bem claro que se não pintar nenhuma negociação para o exterior, ele topa continuar no clube, até porque se sente em dívida consigo mesmo em relação ao rebaixamento do clube e devolver o Grêmio à primeira divisão seria uma de suas prioridades. Perguntei ao Pablo nessa entrevista sobre o fato de o Ferreira ter sido torcedor do São Paulo na infância. Pablo não descartou, admitiu que o pai dele era torcedor são paulino e por influência do pai, o Ferreira também acabou virando são paulino, embora hoje seja gremista por toda a relação criada com o tricolor gaúcho. Para fechar, ainda questionei ao Pablo se o Palmeiras em algum momento o procurou. Ele assegura que contato com ele nunca existiu envolvendo o Ferreira e o Palmeiras e disse que o futuro do Ferreira está nas mãos dos dirigentes do Grêmio, vai caber ao presidente Romildo Bolzan, ao Diego Serri, que é diretor executivo de futebol, e ao Denis Abraão, que é o homem forte da pasta, entenderem se vale a pena ou não manter o Ferreira ou vendê-lo para algum clube brasileiro ou do exterior. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações de mercado que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 horas da noite com o programa do Nicola. Último recado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de cortes. A gente separa os principais trechos das lives, das entrevistas e dos vídeos para você não perder conteúdo nenhum. Beleza? Abraço, tchau!